Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começou mais um FIB 360 aqui no canal 14 da NET e no canal 62 da LPNet. Na LPNet, nossos conteúdos chegam a mais de 40 cidades do nosso estado de São Paulo. Ou também, você que está assistindo a gente pelo YouTube, seja bem-vindo, mas não esqueça, a gente já se achou aqui na internet, curta o canal, compartilhe o conteúdo lá no grupão do WhatsApp, que isso ajuda bastante a gente. Bom, começando a semana, a gente gosta muito de fazer reportagens e nós fomos num evento que aconteceu em agosto, no mês passado, sobre startups. Você já ouviu falar o que é uma startup? Então, fica de olho nessa reportagem que Bauru já é um cenário muito quente aí para quem quer empreender e não só empreender, criar soluções novas para a cidade. Quer entender um pouco mais? Henrique, solta a reportagem da semana. O encontro gratuito e presencial de startups foi realizado no final de agosto na cidade de Bauru. Na primeira vez na cidade, o evento foi uma parceria entre a Associação Brasileira de Startups, Sebrae e Sanduíche Valley. Essa edição contou inclusive com a tradução em Libras na programação. O objetivo desse evento foi gerar visibilidade para as comunidades de startups locais e prover conhecimento e network aos participantes. O evento Startupion, ele existe desde 2018, ele foi criado pela Associação Brasileira de Startups e ele é um evento itinerante, então ele roda o país inteiro. A associação, ela fica em São Paulo, capital, e aí para conhecer a realidade do desenvolvimento de startups ao redor do país, ela criou o Startupion para ir até esses empreendedores, juntar o ecossistema de uma cidade em torno do evento, falar sobre qual é a realidade da cidade, qual é a realidade das dores dos empreendedores, das soluções deles, em cada uma das milhões de cidades que a gente tem no país. Então foi um meio que eles encontraram para estar presente, pelo menos por um dia, 2 dias, 3 dias, dependendo ali do tamanho da cidade, entendendo a realidade local. Nós temos a oportunidade, vamos inaugurar agora em outubro, os espaços de inovação da faculdade, que é um projeto que já tem alguns anos. Era para ter sido inaugurado em 2019. Nós suspendemos um pouquinho essa inauguração para começarmos 2020, inaugurando os espaços com um cronograma de atividades. Veio a pandemia e aí nós reestruturamos tudo para que a gente começasse pós-pandemia e agora em outubro a gente começa. Então são espaços que vão, na verdade, estimular ainda mais, né, o empreendedorismo e a inovação dentro da faculdade. Nós temos lá um espaço de coworking que pode ser usado para as atividades de ensino, de pesquisa e também de extensão, não só dos alunos da instituição, mas de fora também. Então nós vamos ter uma organização lá para que os alunos possam usar os espaços desse coworking, né, para atividades que sejam direcionadas aí para a questão empreendedora. Os ex-alunos da instituição também poderão estar usando, né? E dentro desse espaço nós teremos também alguns projetos já voltados para a criação de startups. Então, além da maratona que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos em parceria com o Sebrae, né, nós vamos ter também agora a maratona e a oportunidade de um desafio onde os alunos de toda a instituição terão oportunidade de criar, né, um projeto que possa ser encampado dentro da pré-incubadora de projetos da faculdade. E ali tem toda uma metodologia que nós desenvolvemos. Eu, de modo especial, desenvolvi no meu projeto de mestrado, que fiz justamente esse projeto de pré-incubadoras para a instituição de ensino. No caso, o que eu desenvolvi foi para a USP aqui de Bauru, mas ela cabe em qualquer instituição de ensino e nós vamos começar implantando na FIB e quem sabe nós teremos em Bauru aí todas as instituições com as pré-incubadoras formatadas, implantadas e trazendo aí muito desenvolvimento, muita startup para a nossa cidade, para a nossa região. A ideia do projeto é apresentar novas soluções para um ecossistema de fundadores de startups e pessoas que queiram começar a empreender. Nós iniciamos aqui em Bauru praticamente, né, o Sebrae fez o primeiro Startup Day, né, que foi um evento, para nós também era novidade e nos surpreendeu.
A primeira edição foram mais de 100 participantes e de lá para cá nós temos um programa de desenvolvimento. Todo ano nós abrimos vagas, um edital, que é um programa gratuito de apoio a startups e tem aumentado cada vez mais a procura. Então nós já atendemos lá no Sebrae mais de 70 startups nesses 5 anos que nós trabalhamos com esse tema. Pra você ter uma ideia, um dos eventos que a gente fez, né, o primeiro evento depois do Startup Day, a gente conseguiu reunir mais de 350 pessoas lá no Alameda falando de startup, que é um assunto relativamente novo aqui na nossa região. Era até então, né? Mas agora a gente tem percebido um interesse muito grande das pessoas. A Pascoaloto People Center foi o ponto de encontro do evento. A tradicional empresa é a maior empregadora de Bauru e incentiva a inovação no município. A gente olha para a cultura da Pascoaloto, a inovação é um pilar muito importante. Então, quando a gente traz todo o aspecto comportamental de como a inovação pode ajudar a gente a evoluir do ponto de vista de processo, produto, até mesmo performance, a gente sabe que não é fácil, não é simples as pessoas se engajarem com um tema como esse. Então, o papel da Pascoaloto no movimento como esse é garantir que a gente está conseguindo evangelizar, capacitar as pessoas para que elas possam ter maior compreensão, que também ela tem capacidade de ser uma pessoa inovadora, né? E quando ela é capaz de inovar, a própria empresa está se inovando. Então, o grande intuito da Pascoaloto ao estar sediando e organizando um movimento como esse é a gente manter esse contato, esse relacionamento, a gente estar junto ao movimento, né? Quando a gente fala de inovação, nunca é eu, né? É sempre o colaborativo, é a equipe, é a sociedade como um todo. Então, quando a gente tem esse tipo de mentalidade, a Pascoaloto não vai conseguir fazer nada, não vai fazer nada sozinha, né? A gente precisa de todos esses agentes em conjunto. Então, para nós é um privilégio, né? Ter um espaço como esse, uma possibilidade de trazer essas pessoas para cá, a gente está próximo a elas, para juntos a gente colocar essa mão na massa, na inovação, não só para a Pascoaloto, como para a sociedade como um todo. O próprio Sebrae, né, que nós temos o programa de apoio a startups, além de outros programas que podem ser acessados no site do Sebrae, Sebrae for Startups. Tem o próprio Sanduíche Valley aqui, que é uma comunidade de voluntários para ajudar ao desenvolvimento desse tema também. O CITEB, que é o Centro de Inovação, tem iniciativas da Prefeitura também, né, que podem ajudar as pessoas com esse tema. Mas o Sebrae está à disposição ali para atender essas pessoas. Essa foi a reportagem que nós fizemos. O que a gente queria aqui na TV FIB agradecer, né, aos organizadores do Sanduíche, né, que viabilizaram esse evento aqui na nossa cidade, também a Pascoaloto que sediou o local para o encontro, e para você ter mais informações, para caso você queira empreender, começar a pensar, falar sobre startups, o Sebrae está de portas abertas. Então aqui tem o GC e também tem o QR Code que você pode entrar em contato para ter mais informações de startups aqui na cidade de Bauru, tá bom? Bom, falando de empreendimento, falando sobre negócios, é a hora do quadro do Cauã na Pauta. Então, Henrique, solta a vinheta do Cauã na Pauta. E hoje vamos entrar no mês de setembro, né? Amarelo, setembro amarelo, é o mês da promoção à vida, né? É o momento que a gente fala um pouquinho aí sobre a saúde mental. E como vai a sua saúde mental, né? No quadro da Cauã, a gente sabe que é uma empresa voltada para a construção civil. Inclusive, saiu uma pesquisa recente, dizendo, a pesquisa fazia uma análise das profissões que mais cometem com a sua própria vida. E a construção civil ficou lá em terceiro lugar. Então, um tema muito importante para a gente falar, discutir e tentar entender quais são as possibilidades que a gente tem diante a vida, né? E para isso eu chamei a psicóloga Silvia, que está aqui do meu lado. Silvia, seja bem-vinda. Agradeço o convite de vocês. Silvia, muito importante a gente falar sobre o mês da prevenção ao suicídio, né? E já saber de cara, o que é o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo foi um mês que eles instituíram, né? Para se falar sobre o assunto. Porém, eu acredito que é interessante falarmos o ano inteiro, né? Então, embora em setembro acontece mais, né? As instituições, a televisão, os programas, né? Falam mais sobre o assunto. Mas eu acredito que não é um tema que é para se falar só em setembro, não. Eu acredito que nós precisamos se empenhar mais para tentar minimizar, né? Para diminuir esse número das estatísticas. Esses dados foram coletados da American Foundation for Suicide, aonde aponta que os indivíduos
com empregos na agricultura, pesca e construção civil são os profissionais que mais cometem suicídio, né? Seguindo esses dados, eu quero perguntar aqui para você, Silvia, o que as construtoras podem realizar para fazer essa prevenção? Fazendo acompanhamento, assim, eu digo assim, o ano todo. Não só falar de suicídio, mas como que você vai saber? Conhecer esse funcionário. Como que eu vou conhecer esse funcionário? Estar perto dele. Então, isso já começa desde lá do processo seletivo. Então, assim, seleção e recrutamento. Quem está fazendo, né? Eu tenho que conhecer esse perfil da empresa, colocar pessoas lá. O que acontece? Esses você falou, né? Agricultor, pescador, material, construção civil. São pessoas que muitas vezes vão trabalhar em lugares que não estão com a família. Então, eu não posso dizer que é só esse fator que leva, mas assim, seriam algo a mais. Sim. Então, se a pessoa já tem outras coisas, aí ela está longe daquela família, do contato, pode ser um fator. Mas eu digo assim, que a gente acho que não vai chegar numa conclusão assim de que a pessoa se suicidou por causa disso. Não. São N fatores que acabam desencadeando nisso. Outra coisa também, só colocar uma adendo aqui, muitos falavam também das questões de tudo atrelado à saúde mental. A pessoa que se matou porque ela tinha um problema de esquizofrenia, ou bipolar, ou depressão. Ok, tem pessoas assim também. Mas tem pessoas que não têm diagnóstico e estão se matando. Então, eu vejo que hoje, cada vez mais, é um momento para parar e olhar para isso. Porque não está mais aquele padrão, sabe? De ou a pessoa tem uma doença mental, ou ela vai falar frases, ou ela vai ter um comportamento. Não existe Então fica perfil. Mais difícil você perceber. Sim. Mas se você, de repente, deixar seu contexto e pensar assim, não, peraí, todo mundo pode ser um. Todo mundo pode ser. Deixa eu abrir o olho e começar a entender melhor esse assunto. Na construção civil, agora especificamente, existe alguma legislação de laudos, testes que tem que ser feitos para esse profissional entrar? Às vezes numa função de risco, não sei. Existe? Sim, tem. Na verdade, todos os profissionais, para cada área, se você pode delimitar o perfil psicológico, né? Existe aquele perfil burocrático, né? Que eu preciso, para trabalhar como psicólogo numa instituição, eu tenho que ter faculdade de psicologia. É isso aí, ponto. Mas, por exemplo, aquela instituição, qual é o perfil dela? Quais os valores, as crenças? Então, assim, eu sou psicóloga, mas existe N outras psicólogas. Então, dentro das psicólogas, qual aquela que se encaixaria naquela vaga? Então, e aí você vai delimitando o perfil, e assim, é uma vaga que precisa de atenção, memória, a pessoa tem que trabalhar isolada ou em grupo? E ali, nos testes, cada teste vai ter para uma coisa, para perfil da personalidade, para concentração, para memória. Então, assim, cada vaga eu vou ver o que precisa, e dentro de uma entrevista também ali, ver o histórico dela também, ver se ela tem tendências. Afirmar, tem como, né? Mas você consegue ser mais assertivo possível. Pensando agora num líder, numa pessoa que está no canteiro de obra, ou que está numa empresa, na indústria, no seu escritório, na área da comunicação, como ele pode ver vestígios que esse funcionário está passando por um momento complicado? Olha, uma coisa eu falo, quando você começa a ter contato com as pessoas sempre, tanto na sua família quanto na empresa, começa a observar que as pessoas têm um padrão de comportamento. Então, se a pessoa ela muda o padrão de comportamento, um exemplo, eu sou muito extrovertida e, de repente, as pessoas começam a me observar que eu estou quieta. Ou eu sou muito quieta e começo a ficar agitada. Então, não importa, assim, não tem certo e errado, as pessoas podem ser como elas são. Sim. Mas essa mudança de comportamento é um sinal. Não é um sinal de que ela vai se suicidar, não é isso, mas é um sinal de que algo está acontecendo. Então, ela pode estar passando por um problema na família, pessoal, profissional, sofrendo um assédio na profissão mesmo ali, alguma coisa, ela pode estar sofrendo um problema na separação, uma doença, alguma coisa tem. Problema financeiro, saúde, física, mental. Então, assim, é um indício. Então, se a empresa começasse a fazer, assim, vamos supor,
mais palestras, mais uns treinamentos de desenvolvimento, porque muitas vezes você contrata as pessoas, passa por tudo isso, coloca ela lá e esquece. E você não está vendo o que o seu funcionário, como é que ele está. Então, muitas empresas falam questão de dinheiro, né? Mas então, tudo isso tem que ver como investimento. Mas aí tem que fazer esse mapeamento, né? Tem que fazer um mapeamento do clima organizacional de cada empresa. É, muito importante. Mais importante que vestir amarelo, hoje eu vim aqui, Silvia, de amarelo, né? Referente à campanha, mas é porque a gente quer realmente fazer esse alerta a você de casa. Não só eu, mas também a Cauã, porque a Cauã entende a seriedade do assunto. E preparando nesse mês, eles criaram várias entrevistas, dicas exclusivas que você encontra lá no site da Cauã, no www.cauã.com.br. Lá no site você também pode entrar em contato e ter um atendimento personalizado para você entender um pouco mais as atividades da Cauã, né? Eu vou deixar mais alguns segundinhos aqui na tela, que o Henrique está deixando o QR Code, para você acessar mesmo. Coloque a sua câmera, ponte e aproveite para falar com a Cauã no WhatsApp. 14 991 719463. A grande novidade é que eles estão com atendimentos presenciais em Bauru e Marília. Marque seu horário e seja um dos nossos parceiros. A Cauã, há mais de 20 anos, fazendo a diferença na construção civil. E fazendo a diferença e agradecendo a presença da Silvia. Silvia, obrigado pela sua vinda. Mais uma vez pelo convite. Esclarecer esse assunto, que é um assunto ainda muito delicado. É muito difícil a gente fazer esse diagnóstico sozinho, né? Mas eu acredito que são movimentos como esses que a gente está fazendo hoje, de levar essa informação, que a gente vai conseguir dar ajuda a quem precisa. Isso. Não é isso? Acho que o importante é observar. E como as pessoas podem achá-la, encontrá-la, Silvia? Então, meu nome é Silvia Assis, tenho as redes sociais, né, Facebook, Instagram, e depois vocês vão deixar aqui, Não, vou deixar aqui na tela. Inclusive aqui na tela já está todos os contatos, querendo contatos. Conhecer o nosso escritório, a clínica, passar lá para tomar um café, saber mais sobre saúde mental, quiser levar para as empresas também, palestras. Sim. É isso aí. Esse foi o Cauã na Pauta. E eu hoje, como eu já tinha falado lá no início do programa, eu vou receber aqui um especialista que está há anos desenvolvendo um trabalho muito importante, não só na biomedicina, mas para você, da comunidade, levando informação, levando conhecimento, que a gente fala, meu Deus do céu, eu não imaginava que era tudo isso. E Então, muito aplausos para o Dr. Roberto, mais conhecido como Dr. Bactéria, não é verdade? Dr. Bach, já fica mais íntimo, Agora né? é Dr. Bach. Dr. Bach, é mais íntimo. Já. Fala que podia ser pior que o Dr. Verme, Dr. Ameba, Dr. Parasita. Bactéria é simpático. Né? Mas, geralmente, as donas de casa te conhecem mais como Dr. Bactéria. Então, o meu nome, na realidade, é Dr. Bactéria, o apelido é Roberto. É verdade. Isso, a mudou ao contrário. Mudou ao contrário. E assim, eu estava estudando um pouquinho você, né, o nosso convidado de hoje, e não tem como não falar sobre o quadro que você fez no Fantástico alguns anos atrás, que foi, acho que, sinônimo para muita gente de tomar cuidado com situações, né, que a gente não tem ideia, né, que pode sofrer ali uma situação que não vai fazer bem para a nossa saúde, né, doutor? Sem dúvida. Para você ter uma ideia, assim, quando eu tenho 5 livros, né? 5 livros publicados, e quando eu lancei meu segundo livro, aí me chamaram para televisão, para conversar sobre televisão, e chegou algumas informações assim, tipo 3 milhões de crianças morrem todo ano por diarreia. 3 milhões de crianças. Aí a primeira coisa que passa pela cabeça da gente deve ser na África, deve ser alguma coisa assim. Só que dessas informações chegou para mim que, poxa, dessas 3 milhões, 2 milhões e 100 mil, elas morrem por quê? Por manipulação incorreta de alimentos. Manipulação. E geralmente quem dá comida para criança são os pais. Sim. Né? E pai e mãe não mata filho de propósito, não, né? Geralmente, né? Não mata, né? E se eles estão matando, descobri que tem duas razões principais. A primeira é o desconhecimento da maneira correta de manipular alimento frente às novas bactérias que apareceram, que elas mudaram os hábitos, e as pessoas não mudaram os hábitos. E o segundo, que também é essencial, uma bactériazinha, não sei se você já ouviu falar, chamada cabeça durítides. Já ouviu falar? Como que é a bactéria? Cabeça durítides. Cabeça? Durítides. Durítides.
que é a cabeça dura que a população tem. Ah, meu Deus Sabe, do céu. mesmo de saber Essa do jeito... é difícil de tratar, né, doutor? Não, mesmo sabendo qual o jeito correto, ainda tem que fazer errado. Aí eu comecei a trabalhar com hábitos que as pessoas faziam, que as pessoas trocavam, e muita coisa que as pessoas viam mudando, e coisa que você faz normal, que hábito é uma coisa interessante, que você faz porque a sua mãe faz, porque a sua mãe fazia, porque a sua mãe faz, porque a sua avó fazia. Foi assim que eu aprendi. É assim que eu aprendi, então você nem sabe, nem questiona. Sim. Por quê? Por exemplo, o pessoal fala assim, não pode colocar comida quente na geladeira porque estraga a geladeira. Já ouviu falar isso? Já. Quem falou para você? Minha mãe. Tua mãe. Quem falou para tua mãe? Provavelmente a mãe dela. Quem falou para tua avó? Minha avó. Ih, aí vai. Não vai não, porque a tua avó, antes não tinha geladeira, tua avó inventou. Então, foi o que ela, às vezes, na experiência... na experiência que nunca viu, que nunca viu não estraga a geladeira. Só que ela viu, contou, vai contando esse negócio, e na verdade, você só pode deixar o alimento até 2 horas a temperatura ambiente. E mesmo quente, você tem que colocar dentro da geladeira. Não vai estragar a geladeira. Não vai estragar a geladeira, nunca estraguei a geladeira. Aí o que você coloca na geladeira, o que você acha? É coberto ou descoberto? Olha, eu, Thiago, coloco tudo coberto. Isso, você acertou, é descoberto. Ah, tá vendo? Você não falou coberto? Eu falei coberto. Ah, então, mas é descoberto. É descoberto, porque eu faço errado. Sabe por quê? Porque a geladeira é uma caixa Sim. que ela tem um compressor em cima. Então, é uma caixa que fabrica vento. O compressor fabrica vento. Você colocou gás, né? Esse gás gela o vento. Então, o que é uma geladeira? Uma caixa que fabrica vento gelado. O vento gelado ele é mais pesado que o ar quente. Por isso que ele é produzido em cima. Ele é mais pesado, ele vai descendo. Chega no alimento e vai roubando o calor do alimento como se fosse uma mãozinha. Se você botar coberto, esse vento vai bater na tampa. Entendi. Vai demorar muito para resfriar. As bactérias vão adorar. Como é que você sabe que fez errado? E todo o processo que eu vou fazer de resfriar o alimento, vou perder. Você tem que deixar destampado, você só tampa depois de 2 horas. Tá? Para ter uma refrigeração rápida que você faz nele. Mas ninguém deixa, a pessoa deixa tudo fechadinho, sua na tampa, né? Faz uma estufa, aquilo, as bactérias crescem, ou estraga o alimento, aí sim que estraga, né? Por causa que você que errou. Numa situação dessa, o que a pessoa pode ter? Quais são os sintomas que ela pode sofrer diante de um hábito totalmente errado? Ah, tá. Se tiver uma sorte enorme, o alimento azeda. O alimento azeda, apodrece. Aí você vai ver que não é para comer. Exatamente. Isso. Ele estraga, você joga fora, que ninguém come comida estragada, né? É porque comida estragada, interessante, não faz mal. Da comida estragada, comida que azedou. E tem até uma prova disso. Se você não come comida estragada quase todo dia? Eu? É? Eu espero que não, mas... Claro que você come. Você não come iogurte? O que é iogurte? Sim. Iogurte é leite estragado. Sim. Salame é uma carne que você deixa temperatura ambiente. Por quê? Sim. Porque não tem como estragar mais. Entendi. Chegou no limite da estragação. Faz todo sentido. Né? Cerveja, vinho, tudo que é isso aqui são sucos de frutas estragados. Só que é fermentado. Fermentação é um jeito chique de falar que estragou. Estragou o alimento. Então, se estragar, não vai fazer mal. O problema é que as bactérias patogênicas, que são aquelas que dão doença, elas não alteram as características do alimento. Por isso que o pessoal come. Você já teve diarreia, né? Com certeza. Todo mundo já teve. Você não falou comi comida estragada. Mas se tivesse estragado, você teria comido? Provavelmente não. Provavelmente não. Então você comeu porque estava bom. Tá? Então, essas bactérias que dão doença, elas não alteram. Por isso que as pessoas comem, passam mal. Então, diarreia, vômito, mas pode chegar até alguns limites, até com morte. Com morte. Botulismo, cólera, pode chegar a matar uma pessoa. Então, muitas vezes a gente pode evitar tudo isso, né? Então fique atento aí na sua casa. Só pelos hábitos certos. Só pelos hábitos. Hábitos certos. Você não começou lá no Tá Limpo do Fantástico, né? Você já vinha de uma história antes da TV. Quando começou a sua participação? Comecei em 2001, rapaz. Sabe, 2001, o primeiro caso que foi na Olga Bon Giovanni. Na Olga. Olga Bon Giovanni. Lá foi interessante. Na época da Band? Né? Nossa, que bárbaro, você sabe disso. Eu ficava com a minha mãe, né? Ah, que legal, olha só. Então, fiz também, na época da Band, né? E ela me chamou, porque eu estava lançando meu segundo livro, que é Como Não Comer Fungos, Bactérias ou Substâncias que Fazem Mal. Sim. Esse daqui é um alimento voltado para evitar doenças alimentares e residência. Então, ela me chamou. Era o Café com a Olga, eu super nervoso, nossa senhora, até em casamento, ficava com o pescoço esticado quando filmava. Ai, meu Deus. Nós não estávamos acostumados com isso daqui, era um terror para mim, essas câmeras aí, né? Aí eu falei, puxa vida, era o Café com a Olga. Aí ela colocou um café e uma água para mim, um café e uma água para ela. Sim. Aí vão falar, bom, estamos aqui com o Dr. Roberto, que vai estar lançando o seu segundo livro, não sei o que e tal. E ela veio chegando perto. Eu nervoso para bedel, o que eu fiz? Eu bati na água e joguei água nela. Não. Eu nervoso, eu fiz assim e virei o café em cima de mim. Tá?
Aí eu tenho aquele parado assim, aquele negócio, minha perna queimando, eu nem senti dor, que eu estava nervoso, né? Adrenalina lá mil. Né? Eu já ouvi isso, viu? Já viu, né? Já ouvi. Não, e aí os câmeras, e aí, doutor, continua ou não? Né? Eu já estava acostumado a dar palestra, falar esse negócio, eu falei, tem que sair dessa aqui. Eu falei assim, isso é para mostrar que o alimento, se não for bem manipulado, ele pode fazer mal ou bem. Eu esperei ver se colava, né? Colou. Aí estava o Maria Júnior lá, ele gostou muito, falou, pois vamos fazer uns programas, não sei o quê. Fiz 3 programas com ele se intitulou meu padrinho, que é um cara maravilhoso, esse negócio, me apresentou para o Jô Soares, eu fui dar uma entrevista no Jô Soares, ganhamos um prêmio, lá em Portugal, de melhor entrevista do ano, que ele entrou como representante do Brasil. Na época do SBT ou já na Globo? Foi no SBT. No SBT. No SBT, fui na Globo. Acho que 2001 já estava na Globo, eu acredito. Foi na Globo, foi na Globo. Foi 2001 na Globo, ele já foi lá na Globo, exatamente, foi na Globo. Que lá que eu fui, foi lá perto da Ricardo Jafé, negócio disso, foi lá na Globo. Foi um cara maravilhoso. E isso foi um marco para mim, né? Pode falar assim, Roberto, antes de Jô e depois de Jô. Né? Eu lembro de você em alguns programas femininos, né? Sim. Eu acredito, posso estar errado, você vai me corrigir. Não. Na Claudete Troiano. Então, foi o meu primeiro programa, que logo depois que eu voltei do Jô, que eu estava no Jô, no dia seguinte eu fui contratado em 2001 no Note a Note da Claudete Troiano. Claudete Troiano, um programa que ficou muito tempo no ar. Ficamos 3 anos lá, fiquei 3 anos com ela, que ela fazia o Caçador de Bactérias. Até aquela musiquinha, Eu acredito que é ali que criou a sua marca, Dr. Bactéria. Não, lá era o Caçador. O Caçador. Aí eu fui chamado pela Rede Globo. Sim. Aí fizemos um piloto lá na Rede Globo, né? E eles me telefonaram 3 horas da manhã. Falou, cara, você não vai acreditar. Passamos isso daqui tudo, deu o recorde de audiência do Fantástico. 47 pontos de audiência. Olha. 47 pontos. Sabe? Deu mais audiência que jogo de seleção brasileira. Hoje em dia, nem a novela das 9 mais. Nem a novela das 9, sabe? Na época estava Fantástico. Eu fui dentro da casa do Big Brother. Sim, tá? Fiquei lá o dia inteiro, fizeram um programa tudo isso daqui. Eu acho que eu lembro dessa matéria, que você viu várias coisas erradas da casa. Muita coisa errada, tinha um bispo mesmo lá, não sei o que fazer, mas ele não tomava banho, aí o Boninho pediu para eu entrar lá dentro, convencer ele para tomar banho, então fiquei o dia inteiro, foi muito legal. Fiquei quase 12 horas lá, né? Mas eu fui eliminado. Aí você saiu da casa. Eu saí da casa, né? E lá o pessoal fala, pois nós vamos gravar com aquele biomédico lá, aquele que só fala de bactérias. Mas qual é o nome dele? Ah, não lembro o nome dele. Aquele só fala de bactérias. Só fala de bactéria. Aquele doutor das bactérias, o doutor Bactéria virou doutor Bactéria. Tanto que o quadro lá chamava Tá Limpo. Saiu Tá Limpo em 3 meses e ficamos 4 anos como doutor Bactéria. Olha. E aí a gente criou um nome assim que ficou conhecido no Brasil todo, que é um nome simpático, né? Que eu falo que é um personagem que, na verdade, o personagem sou eu. Sim. Tá, sou eu mesmo, não muda, é a mesma coisa, isso daqui tudo, né? Que eu sou brincalhão, o negócio, a gente fala meio caipirado, esse negócio todo, né? E o pessoal gostou, caiu nas graças, principalmente de pessoal de idade, de criança, de criança que tem um carinho muito grande, que a criançada, eles gostam de ver aquela história de Mundo de Bob, sabe? Sim. Mundo de Bob, muitas bactérias, né? Nossa, 90% do nosso corpo são germes, né? Então fica aquele negócio. E a pessoa de mais idade, que muitas vezes ela quer contar uma coisa curiosa para a família, né? Então me lembro que aquela vez falou, lembra que do outro lado tem uma pessoa que às vezes não escuta direito, não sei o que, está doida para ouvir o que você vai falar. Então eu sempre penso nessa pessoa fictícia. Por isso que a hora que eu estou falando muito rápido, eu dou aquela brecada, penso nessa senhora e começo a falar mais lentamente, pausadamente, para essa senhora fictícia entender. É um doutor da comunicação mesmo, né? Porque na TV a gente aprende, né? Na faculdade a gente aprende muito isso, né? Que a gente tem que sempre falar com a Maria. A Maria é executiva, né? Mãe, que trabalha o dia inteiro, e a Maria, dona de casa, que às vezes não teve oportunidade nem acesso à escola, às vezes você fala muito complicado em termos, né? Ela não vai conseguir entender. Até interesse tem, mas às vezes não se simpatiza, né? Eu acho que você tem que ter o conhecimento técnico do assunto, né? Que você nunca sabe o que o pessoal pode perguntar. Então eu poderia chegar assim e falar para o ouvinte, não, se você pegar um bolo você pode jogar perdigotos no bolo, esse perdigotos pode ter o Staphylococcus aureus, que pode ter uma toxina termoestável que pode dar uma emese. Quem entendeu isso? Eu mesmo aqui eu já não entendi nada. Então, né? Agora se eu falar assim para você, vamos montar uma festa de aniversário, quem faz o bolo, a mãe ou a sogra?
A sogra. A sogra. E geralmente elas são exageradas. Se a festa é para 50 pessoas, ela vai para 200. Sim. O bolo não cabe na geladeira. Fica então, 3 semanas. 3 semanas. Então, o que ela ela faz? Ela põe em cima de uma mesa, ela põe uma assadeira com água embaixo para formiga, aquele paninho, aquele bordadinho escrito em cima, segunda-feira. Aí convoca todo mundo que é para arrumar o salão, principalmente a molecada para soprar aquelas famosas bexigas. Você reparou uma bexiga quando estoura não está molhadinha por dentro? Você compra ela molhadinha? Não. O que é molhadinha? É o nosso saliva. Cuspe. Tu bota tudo em cima do bolo. 4 horas de festa. Coloca toda a molecada de volta. Parabéns para você, molecada. Ainda tem gente põe aquelas velhinhas que acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. E aquela chuva de cuspe no bolo das bexigas, né? Meu Deus Por isso que o pessoal ainda vira e fala: o bolo tá molhadinho. Para com isso, você de casa. Não, o bolo tá molhadinho. Agora você sabe por quê. Tanto cuspe. Aí na hora de ir para casa, meu comadre, leva um pedacinho de bolo para casa. Tu leva para tua casa, em cima da mesa, vai dormir no dia seguinte, a melhor coisa que tem, o que é? O bolo. Bolo amanhecido. Tu vai comer, já está meio cuspido, você fala, não, mais gostoso que ontem. Né? Eu falei as duas coisas exatamente a mesma coisa, só que uma pessoa entendeu, outra não. Você acha que é esse seu jeito de comunicar, essa forma fácil e acessível, que fez você se tornar uma referência que você é hoje? Porque não é uma referência só para a TV. A publicidade te chama, né? Assim, pessoas de diversas... Por exemplo, aqui, daqui a pouco, na faculdade, hoje, né, no dia da gravação, você vai palestrar no centro acadêmico. Sim. Então você realmente anda para diversas esferas, do mais popular ao mais científico. Sim. Você acha que isso é reflexo da sua comunicação? Não, as pessoas gostam do que elas entendem. Sim. Né? Ninguém gosta do que ela não entende. Verdade. Tá? Então, desde o instante, você pode ver, o professor que você mais gosta era aquele que explicava do jeito que você mais entendia. Que era aquele professor, nossa, aquele lá, não vou escolher com paraninfo, que eu quero que mais entendia, você tinha um cruzamento melhor com ele, aquela história toda e tal. Então, é justamente isso. Mas você não pode simplesmente, eu acho que você falar numa linguagem muito difícil não é mostrar conhecimento, é mostrar um desconhecimento, que você não tem um conhecimento para tornar essa linguagem audível para todas as pessoas. E acessível. Acessível. E de uma suma importância, porque você veja, né, uma situação tradicional, toda a família, por mais rica ou mais periférica, ela vai ter o aniversário, né? Cada um nas suas condições. Mas que isso vai acarretar diversas questões. Vai, né? Então, justamente, então você vai falar que a pessoa de celular que é contaminado. Né? Como é que o celular é contaminado? Né? Pô, o celular é mais contaminado que a sola do sapato. Então você faz o paralelismo. Numa pauta que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Opa, não quero saber, com o Dr. Bactéria, quais são 5 objetos que mais causam problemas ao ser humano por conta das bactérias. Você quer do menos perigoso até o mais perigoso? Do menos perigoso ao mais perigoso. Pode ser? Fazer aquele... Vai tocar... o Henrique colocar uma música aqui pra gente. Assim. A gente gosta. Da TV a gente gosta dessas coisas. Bom, então em quinto lugar, aqueles streaming de ônibus. Então ó, já tá aqui, ó, na sua tela, quinto lugar... Aqueles apoio de ônibus, né? Estribo, não sei, temos samba, temos balaustre, cada um chama de um nome. Cada um chama de uma maneira, mas é a forma que você se segura no ônibus. Se você cair é desgraçado, porque tem uns nomes que o pessoal chama esse negócio assim. Né? O que faz? A pessoa leva um spray de álcool em gel, por exemplo, e limpa ali? Não, tem em São Paulo, por exemplo, lançaram um ônibus com as substâncias classificadas à base de íons de prata. Sim. De prata, que eles desinfetam todos esses balaustres. Que já ajuda muito. Ajuda muito. Então, eles colocam lá, nossos ônibus têm ações bactericidas, tal, que é uma coisa, pelo menos evita uma contaminação cruzada. No caso do ônibus não ter essa situação, o que ele pode fazer? A pessoa evita levar a mão à boca e quando descer, álcool gel na mão. Quarto objeto que mais tem bactéria, doutor? Controle remoto. Controle remoto. Controle remoto, seja de televisão, seja de ar-condicionado, principalmente de hotéis. Sabe que tem uma pessoa na minha casa, não vou falar quem, para não ficar chato para mim, que coloca esse controle na boca. Sim. Quais são os perigos que essa pessoa está... Bom, tudo que você tocar com a sua mão, você leva para o controle, né? E tem muita gente que, por exemplo, leva o controle na sala de almoço. Sim. Então tem resto de alimento, que a pessoa pega um franguinho e vai pegar o controle. Né? Depois pega uma batatinha, pega o controle. Né? Dá para você saber tudo que teve naquele dia, eu só olhar o controle. Né? Então você tem que higienizar, tem que desinfetar isso tudo, né? Então isso daqui seria o quarto coisa mais contaminada que então, tem que tomar a pessoa coloca cuidado, assim. Né? Então música, Henrique, para o terceiro objeto com mais bactéria
Qual é, doutor? O terceiro objeto mais contaminado é o celular. Celular. O celular. Ele é mais contaminado que a sola de um sapato. Meu Deus Tá. do céu. Você sabe que uma sola de sapato. Tem E, até gente- o Maxwell Smart, antigamente, você sempre que ele pegava o sapato, acho que já era uma visão Já que ele era, estava tendo. era uma A situação visão que que ele ele já estava pensava tendo já. que a sociedade ia sofrer. Exato, uma contaminação E a que gente pessoa leva faz. o celular para dormir com a gente, né, doutor? Você leva, muitas vezes você faz. Antigamente, graças a Deus que ninguém mais faz isso, né? Mas tem a gente que você vai cair da cadeira, mas tem a gente que levava o celular no banheiro. Eu acredito que ainda é uma grande parcela da sociedade, né, Você tem uma doutor? ideia. É A pessoa verdade. pega o celular, guarda, lava a mão, pega o celular e sai. Quer dizer, por que lava a mão? Meu Deus do céu. Né? Sabia que ninguém mais faz isso, né? Não, ninguém mais. A Não. gente- aqui somos otimistas, né? Somos otimistas, Somos sem dúvida, otimistas. segundo. Perigos os mesmos, né? Diarreia. Mesmo que vai ter bactérias patogênicas, Sim. podem ser transportadas, podem dar diarreia, Essas contaminação. bactérias, elas são silenciosas, às vezes elas ficam ali incubadas, ou não, elas Não, rapidamente elas não manifestam. gritam, não fazem nada, quem grita é você com diarreia. É. Tá aqui. Mas, assim, digamos assim, ela não necessita, às vezes, Não altera nada, se os Não. restinhos de alimento que você fica lá, Não, altera, não. não, tá tudo bonitinho Mas lá. é um mal desnecessário, né? Que as pessoas podem evitar. Podem, Elas podem total, evitar. higienizando, desinfetando, álcool isopropílico, por exemplo, Sim. você pode passar tanto no celular como no Não controle estraga o remoto, aparelho. como no segundo lugar também que nós vamos falar. Que Mas é já um dos pode falar, contaminados. então, segundo objeto. Segundo que mais tem lugar, bactéria. é mouse de computadores. Tá? Aqueles mouse de computadores, seja sem fio ou com fio, o negócio é a mão que você Sim. coloca. A mão. E diz as más línguas que tem gente que come e trabalha, né? Isso. E olha, você pode colocar aqui em paralelo o mouse e aquele joystick. Ah, Joystick de videogame. Sim, sim. Pessoal, olha, pega, come joystick, come joystick, come joystick. Ali é tem uma comunidade de Sim, tem bactérias. uma comunidade, isso, comunidade jogando junto com você ainda. Sabe? Só que são invisíveis, né? São invisíveis. Então chegou o exato momento que o Henrique vai colocar a musiquinha aí pra vocês. Aquela musiquinha, aquele tamborzinho. Dona de casa, chama a vizinha, porque o doutor vai falar agora o objeto que mais tem bactéria, para você tomar cuidado, não sofrer com isso no dia a dia. Qual é, doutor? Sem dúvida nenhuma, é o carrinho de supermercado. Poxa, Carrinho de supermercado, principalmente aquele que nunca imaginando um negócio desse. Principalmente que, graças a Deus, que ninguém tem costume de colocar criança dentro. Né? Você imagina se o pessoal É colocasse. uma circulação muito grande de pessoas. É que o moleque vai lambendo aquele carrinho Não. inteiro, depois vem com intoxicação, ninguém fala que foi o carrinho. Você viu o que vai no carrinho? Foi o leite. Frango cru, hortaliça, tudo que é coisa cru, você joga no carrinho, aqueles carne escorrendo, e você pega com a mão, pega no carrinho, pega com a mão, pega aquele lá, vai no carrinho, põe o neném vai lambendo aquilo tudo lá. Meu Deus do céu. Então, e é perigosíssimo isso daqui, pode passar tanto que toda coisa boa tem lado ruim, toda coisa ruim tem lado bom. A pandemia, por exemplo, veio trazer muita ideia higiênica. É isso que eu ia já perguntar para você. De pós-pandemia, você sente que a população se conscientizou de uma maneira geral? Logo depois, sim. Agora a pessoa já está começando a relaxar de novo. Porque às vezes até um processo de educação em cima disso. Uhum. Dá um processo de educação, o pessoal tem que falar tudo. Então o pessoal não faz isso, né? Por isso que a gente sente falta. Eu tive uma matéria, né, na escola chamada de higiene, matéria básica nisso, né? E não tem mais essa matéria. Quando você lecionava essa matéria... Não, você era aluno. Era aluno. Todo grupo escolar tinha essa matéria, que ensinava o quê? As pessoas a tomar banho, escovar o dente, né? Lavar a mão. Tá? Coisas que as pessoas não sabem fazer. Sabe o que eu aprendi com o senhor? Sim. Posso Claro. colocar aqui? Sim. Acho que foi no Fantástico, você falou sobre a escova de dente, né? Sim. Que as pessoas deixam na pia, na hora que dá a descarga, né? Então, é um grande perigo, então tem que guardar, na gaveta. Não, você pode guardar em cima, é só descarga com o tampo fechado. Ou faz, né? Descarga com o tampo fechado. Com a tampa E fechada principalmente com o brasileiro, parece ter um prazer de despedir, né? Eles têm um orgulho, né? A vovó chega, tchau, cocô, não sei o que tal. Aquele levanta o spray, cai tudo esse escova de dente. Que já não... Então você tem que deixar realmente ela num copo com a cerda, sabe? Você só tem que aspergir um enxaguante bucal. Sim. Você dá um enxaguante bucal e a durabilidade, já resolve, né? já. Escova de dente de adulto, 2, 3 meses, de criança 1 mês. Não é porque a criança mastiga a escova. Verdade. Então tem que tomar esses cuidados aqui. No próximo bloco, o doutor vai continuar aqui comigo e vamos falar sobre o assunto talvez mais atualidades, né? Que é agora essa varíola
do macaco, né? Monkeypox. Tô falando Monkeypox. certo? Monkeypox. Como? Monkeypox. Monkey, que é o macaco. Monkeypox. Pox. Isso aí. Mas é no próximo bloco, então você não sai daí que a gente volta já. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Estamos de volta aqui no FIB 360, hoje recebendo esse ilustre doutor, Obrigado, doutor Roberto. obrigado. Tá gostando, professor? Adorando. E, assim, a televisão foi a sua forma de chegar a mais pessoas. Sim, né? sem dúvida. Então, sem sombra de dúvida, foi muito importante. É você dar uma aula assim para milhares de pessoas. Sim. Sabe, milhares de pessoas. Por isso é que você tem que se tornar mais acessível na linguagem. Uhum. Né, que quando você dá uma aula, a pessoa pode levantar a mão e falar, não entendi, dá para você repetir? A televisão não. A televisão a pessoa simplesmente não entende, muda de canal e fica sem receber aquela informação. Sem receber a informação que é muito importante. E, poxa, você perdeu uma oportunidade. Total. Nesse momento pós-Covid, as pessoas estão muito aflitas, Sim. né? E está se falando muito nos jornais, as pessoas conversam, não tanto como a Covid-19, mas o Monkeypox também gera uma grande dúvida nas pessoas. Então eu já vou começar a pergunta para você. O que é exatamente o Monkeypox? O Monkeypox é uma zoonose, né? Uma zoonose viral, né? É um vírus que tem esse nome, Monkeypox, tem esse nome aqui do vírus, né? Esse vírus que, aliás, foi erradamente dado o nome, né? Foi dado o nome tanto que o pessoal indica não chamar mais de varíola do macaco. Não é. Não, já não, tem não é varíola do macaco. Não. Eles falam para chamar de Monkeypox. Que o monkey é... Vai entender? Vai entender o que é monkey, macaco, o que é pox, varíola. Não é para falar varíola do macaco, é para falar monkeypox. São essas coisas que a gente não consegue entender. Mas, né? mas por quê? Porque a varíola do macaco é interessante. O que aconteceu? Em 1958, pesquisaram, tinha uns macacos doentes, esse negócio todo, e esses macacos sem entrar em contato com ratos, roedores, lá na África, né, na África Central, no Congo, aquela história toda, né? Eles entraram em contato. Entraram em contato e ficaram doentes. Aí foram lá e descobriram, o Monkeypox descobriu esse vírus do macaco. Né? Mas não é que o macaco é o principal transmissor, que o transmissor é o rato. Só que como foi o primeiro animal, que é outro animal, ele é tanto vítima como nós. Aqui. Só que como foi o primeiro animal que pegou, chamaram de Monkeypox. Mas erradamente, porque na verdade é oriundo de roedores africanos, né? E começou a passar. E olha como é uma sucessão de erros, né? Aí uma pessoa pegou e foi para a Europa. Entrou em contato com roedores, pegou o Monkeypox e pegou a varíola e foi para a Espanha. Na Espanha, você for numa festa, uma festinha meio embalada, aquele negócio todo, né? E tiveram relações sexuais de homens com homens, aquela história toda. E eles pegaram, porque as pessoas estavam e passou para outros homens nas relações, pelo contato de pele com pele. Né? Justamente como estava nesses grupos aqui, começaram a ver o segundo erro. O primeiro erro foi o Monkeypox. O segundo erro foi o quê? É uma doença sexualmente transmissível. É uma IST, uma infecção sexualmente transmitida. E não é. Claro que não. Tanto que se você usar camisinha, proteção, esse negócio, você pode pegar, porque é contato de pele com pele. Aqui no Brasil nós temos mulheres com isso, crianças, pessoas que passou via placenta. Tá? Passou via placenta. Então, é uma coisa totalmente errada e tão errada que o que aconteceu? Na Espanha, há pouco tempo, um dermatologista fotografou no metrô um rapaz cheio de varíola nas pernas dele, pulando varíola, com a namorada dele lá do lado. Namorada dele. E aí ele estava lá, quando você está com essa varíola, não sei o que tal. Aí falou para a namorada deles, você não tem perigo de ficar aquela? Não, isso daqui é uma doença de pessoas que fazem sexo com outros homens. Você falou, tem. Então é uma coisa, estigmatizou erradamente, uma coisa que não tem nada a ver. O ser humano já teve esse erro todo relacionado com HIV, agora está repetindo pior ainda. Novamente com a coisa. E o que ela faz? Ela pega, a pessoa tem contato, né? Aí demora
uns 12, 20 dias mais ou menos, aí a pessoa começa a ter febre, né? Dores dos corpos, gânglios linfáticos começam a demaciar, aí começa a ter um monte de pontos como se fossem vermelhos no corpo, né? Vermelhos no corpo, que é a primeira fase chamada mácula. Aí essas fases vermelhinhas do corpo todo começam a endurecer, que é a segunda fase, chamada pápula. Mácula, pápula. Essas vesículas, esses pontos endurecidos, começam a criar pontinhos com água, um líquido dentro, um líquido meio amarelado, mas não é pus ainda. Isso daqui é o quê? Terceira fase, mácula, pápula, vesícula. Nessa parte de vesícula começa a transmitir. Essas vesículas, elas viram pus. Então é a quarta fase, chamada pústula. Mácula, pápula, vesícula, pústula, e essa pústula depois vira uma casca, que é crosta. Quem tem herpes labial, esse negócio é exatamente igual. Só que essas mácula, pápula, a vesícula, pústula e crosta, ela começa a doer, dói, coça, dolorido, pode deixar cicatriz, né? Até que depois de umas 3, 4 semanas, tem uma tendência a diminuir e a pessoa sara. O índice de mortalidade, você tinha 2 grupos, você tinha da África Central e da África Ocidental. Da África Central, lá na parte do Congo, tinha um índice de mortalidade relativamente alto, 10%. Né? Na África Ocidental, de 1%. Essa daqui da África Ocidental é que nós estamos tendo. Aqui está bem, né? Pelo menos tem um índice de mortalidade bem baixa, por isso que já só matou 2 pessoas até agora no Brasil. Sendo que essas 2 pessoas têm um índice de imunidade extremamente baixo. Extremamente baixa. Então já tranquiliza muitas pessoas, né? Mas então, pode pegar, que sabe qual é o problema? Sabe por que não tranquiliza? Vou ter que falar que não tranquiliza. Porque cada ser humano, para um vírus, é uma máquina de Xerox. A gente percebeu isso no Covid, né? Uma máquina de Xerox. A gente percebeu, né? E a gente vai multiplicando. Tinha gente que falava assim que era questão do condicionamento físico, que não tem nada. Que a gente pôde ver na prova que não tem nada a ver. De uma maneira objetiva, para o pessoal de casa. Sim. Como que é a forma do contágio? Você já explicou, mas assim, vamos só para deixar assim frisado. Contato é com o vírus, simplesmente nessas 3 fases. Vesícula, pústula e crosta. Então, se eu tenho uma vesícula, uma pústula, uma crosta na mão, pego numa coisa de ônibus, essa coisa que eu vou lá. Você foi lá, pega lá, você pega. Tá? Se eu estou com qualquer dessas fases, deito numa cama, deixo cascas lá, e o motel, ele não tem um grau de higiene muito adequado, tem uma casquinha, você pega, você vai pegar. O contato tem pele algum tempo para ficar ele fica essa bactéria, né? É um vírus. É um vírus, perdão. É um vírus. Ele fica no lençol, nos objetos. 24 horas. 48 horas. Já então ele é resistente, né? Então ele é bem resistente. Bem maior do que o próprio Covid. Claro. Falam em 2 horas da Covid, né? Do Covid, rapaz, em 10 minutos depois já não tem perigo. 10 minutos já foi. O pessoal fala de 2 horas, mas não tem isso, né? É uma margem de erro. Nossa, uma margem de erro enorme. Isso daqui 10 minutos já não tem mais nada. Já não tem. Eu falo desde o começo. Mas desde 2020. O monkeypox aí, esse vírus, ele já porque ele está dentro da casca, mais. protegido por uma casca, por uma pedacinho de pele. Né? Tanto que o exame que você faz é o PCR, o mesmo PCR que é do cotonete, só que pro SARS-CoV-2, pro Covid, você faz aonde? Nariz e garganta, onde você está, que é o vírus respiratório. No caso do monkeypox, vesícula, pústula ou cóstula é na vesícula. Entendi. O pessoal faz um cotonetezinho naquela vesícula, na ferida. Aí você faz o teste, até o teste um pouco mais rápido que o outro. Sai até mais rápido. É um pouquinho mais rápido que o outro. Bom, eu ia perguntar sobre o tratamento, então vou adiantar essa pergunta, que seria a próxima. Os testes, eu fiz uma pesquisa aqui na nossa cidade, eles chegam, vocês me permitem, eu vou ler, eles estão sendo comercializados por R$330 a R$450, mais ou menos aqui em Bauru, as clínicas, né? Porém, para o cidadão que não consegue fazer o pagamento do teste, o que ele pode fazer? Né? Porque ainda o Sistema Único não está oferecendo, né, os testes. O que a pessoa de casa, que já está com sintomas, pode fazer? Não, se ele teve contato com uma pessoa que ficou sabendo que está, teve contato, depois de 10 dias, 12 dias, até 24 dias, gânglios começar a ficar os gânglios inflamados, né? Febre
febre, dor no corpo, já fica meio esperta. Começa a ver pontuações vermelhas por todo o corpo, já nem fica mais esperta, aí já pode ter quase certeza. Aí já é um diagnóstico. Né? Já não é mais um diagnóstico. Se isola. Aí se isola. Se isola. Por quanto tempo? Né? Se isola até as crostas caírem. Até então as crostas não ter mais crosta. Não ter mais crosta, deixa cair as costas, cicatrizou, não está passando mais. Sim, então vai depender muito do organismo de cada um. Se tem antivirais, você pode tomar, que ela reduz. Né? Antivirais você pode tomar, antivirais, mas nunca por conta própria, sempre indicação médica. Que né? Tem um monte de outras doenças que pode dar isso. Então, nesse momento, a pessoa que está suspeitando, que às vezes não tem aquela ferida, talvez que seja o principal diagnóstico, então ele pode procurar o médico que dermatologista que ele vai saber diagnosticar, tá? Porque o pessoal está cada vez mais experiente para isso, né? Ele não vai fazer o exame, porque não tem como fazer exame nessa fase ainda. Porque tem que ter então a pessoa vai ficar isolada, primeiro começou a aparecer a vesícula, nem precisaria fazer, tá? Nem precisaria fazer, porque o cara já está com todos os sintomas, aí aparece vesícula, 99% de certeza, né? Mas mesmo assim o pessoal faz o teste. 90% da população gosta de um diagnóstico, né? As pessoas gostam. Então, a tendência desse teste, você lembra quando apareceu o teste de Covid? Era 500, 1.000, 2.000 reais, o teste era caro. Aí hoje em dia 50, 80 reais. Então a tendência é baixar bastante o preço. É que por enquanto ainda não ainda está bem inviável. Ainda está bem inviável. E não é necessário. Não é necessário. Nem vacinação ainda é necessário. Muitas vezes você pode reparar, né? Você pode também fazer aí a sua própria análises clínicas. A vacinação é uma coisa muito legal. Até a vacinação pode até não ser direcionada para isso, mas a vacina contra a varíola humana, ela dá uma certa de proteção de até 82% e 85%. Eu estava lendo esses dias agora que muita gente não tomou. Né? Tem gente que acho que por não tá falando tanto mais sobre a varíola, 40 anos atrás. Foi erradicado, né? 40 anos atrás. Então, as pessoas estão descobrindo agora, estão indo atrás para ver a carteirinha de vacinação e descobriu que não tomou 40 anos atrás. Eu tomei, mas eu tenho mais de 40 anos. Doutor, então agora eu vou voltar para a pergunta, né? Eu perguntei sobre os testes, agora eu quero saber sobre o tratamento. Qual é o tratamento que essa pessoa pode... Ir no médico, nunca se automedicar, o médico vai saber e vai te direcionar antivirais e coisas relacionadas com os sintomas que você está sentindo. Né? Antifebris, analgésicos, né? Antialérgicos, vai direcionar conforme você vai tendo. E você vai ter que esperar, vai ter que ter paciência, gente, passar todo esse período aqui. Vai ter que ter paciência. Mácula, pápula, vesícula, pulsa de crosta, você vai ter tudo isso daqui. Você pode ter um pouco mais adiantado ou menos adiantado. O nosso público aqui na faculdade é muito jovem, né? Sim. Então se fala muito sobre você se contaminar na relação sexual, né? Então, assim, você acabou lá no início do programa falando que camisinha não resolve. Então, o que os jovens podem tomar esse cuidado na hora? Não só jovem, né? Porque hoje a classe idosa, hoje todo mundo tem a prática sexual, né? Sim. Então, assim, não que seja uma coisa de agora, né? Mas o que as pessoas podem... Bom, são feridas que são visíveis. Então, são visíveis. Se a pessoa está com uma ferida com pústula, várias, principalmente, né, nessa região aqui, que é uma região mais susceptível, né? Na região anal, na região crural, nessa região aqui, não ter o contato. Não ter o contato. Que a camisinha em si não vai resolver. Não, a camisinha vai se proteger, a não ser que ele põe uma camisinha para o corpo todo. Porque aí não vai ter contato, aí não vai ter isso. Aí é uma coisa para a indústria, né? Criar, indústria, né? Vai ter uma camisona. Camisona. E assim, sobre a sua experiência, né? Assim, agora vamos finalizar essa parte do programa, né? E vamos voltar a falar sobre a biomedicina. Sim. Você como biomédico, acho que posso colocar aqui sem problema algum o biomédico mais famoso do nosso país, né? Porque está sempre na televisão, promove muito a profissão, a formação também. Como que você analisa os desafios agora, né, pós-Covid, que a gente sabe que o cenário mudou muito para a profissão, principalmente, eu vou até tomar liberdade para ler aqui, né, a doutora Jaqueline Góes, a biomédica que ajudou a fazer o mapeamento, né, ela ajudou no sequenciamento genético, né, da Covid. Ela virou uma Barbie, né, recebeu essa homenagem. Viu que legal, né, cara. Você viu que legal, bacana? O brequinho. E o que você acha assim, sobre os desafios da profissão? O desafio da profissão começa
a fazer pela própria política, né? Vamos falar assim. A política, que se nós vamos ver assim, no Congresso não tem uma voz, não tem um biomédico lá. Não tem um biomédico. Então, a biomedicina hoje em dia ela está sujeita, os biomédicos estão sujeitos a quê? As opiniões e leis relacionadas com outros profissionais, né? Então, por isso que a gente acha que a biomedicina tem que ter uma voz lá dentro do Congresso, né? Não um, nem dois, nem três, fica aquela quantidade maior. Se nós vamos ver, a principal quantidade que existem lá no Congresso são advogados, né? Depois vem para médicos, dentistas. Falta mais nomes. Falta mais nomes relacionados à biomedicina, porque o que nós precisamos ter pessoas que respondam também pelos interesses da biomedicina, tá? Que são interesses de saúde. A biomedicina trabalha muito com prevenção de doenças. Então, é uma pauta que tem que ser colocada lá dentro. Eu sinto, não sei se você sente, que nesses últimos anos... muita gente quer ser cientista para ser um biomédico, para descobrir vacinas. Eu ouço muito, por estar com jovens, né? Que realmente não foi uma promoção, talvez, de tanto falar da Covid-19, né? Da descoberta. As pessoas viram em loco, né? Todo o trabalho do biomédico. Você acredita que é o momento do fortalecimento agora? Olha, é o momento da prevenção de doença. As pessoas têm que ver isso daqui, é o momento de prevenção de doença. Primeiro que para cada R$1 que você investe em prevenção de doença, você tem uma economia de R$5 não gastaria de medicina com remédio, curativa. Não estaria gastando com todo o que o governo gasta, né? Por exemplo, você sabe que 65% dos leitos hospitalares estão relacionados com problemas de falta de saneamento básico. Se você for pegar 65%, se você for pegar uma população brasileira de 220 milhões de pessoas, né, 100 milhões não tem tratamento de esgoto. Isso é loucura. Joga as fezes, joga o cocô lá na rua, né, no rio. Né? E você sabe que a natureza, o que você joga para ela, te devolve. Ela devolve. Né? Nós temos uma perca assim, uma perca anual de quase 850 mil horas por falta por problemas relacionados com falta de saneamento. Tá? Isso daqui, então vê o quanto que dá isso. Então é loucura. E qual que é a contribuição do biomédico nessa biomédico para a prevenção de doenças? Primeiro, trabalhar levando os cloros, que existe cloro para a população, o pessoal não sabe que tem esse cloro, levando, os coordenadores, inclusive, eles podem dar horas complementares para os alunos e fazer esse trabalho de prevenção de doença. Tá? Pode fazer isso daqui, eles fazem. Eu fui dar para você ter uma ideia, eu dei uma palestra em Santos, dei 4 palestras em Santos, uma segunda-feira, uma de manhã à noite, e terça-feira, uma de manhã à tarde. A segunda palestra de terça-feira à tarde, o pessoal da segunda-feira, que é do pessoal de manhã, eles foram lá, foram com 3 caixas de cloro que eles pegaram no posto de saúde e falaram que, olha, em cima da tua palestra nós estamos levando para as populações que correm esse risco da Baixada Santista. Em uma semana acaba com 40% da diarreia infantil. Tá? Isso daqui é uma coisa fantástica, uma coisa básica. E não só de pequeno momento, né, pequena escala, em grande escala, isso vai resolver. Grande escala, é uma coisa simples, uma coisa que você tem o produto. Tá? Agora você pergunta para mim, por que não se faz? Se tem o produto, se tem o pessoal para fazer, por quê? Porque dá muito mais voto, tem que falar por isso, para dar muito mais voto você abrir um hospital, né? Traz imprensa, traz não sei o quê, vou abrir um hospital, esse negócio, do que uma doença que não vai existir. E prevenir. Porque uma doença que não existiu. A doença não existiu. Quantos votos dá? Entende? Então aí que está o negócio, né? É verdade. Boas analogias aqui com o doutor. Sim. E sabe que analogia eu faço agora? Que foi um prazer. Prazer foi todo meu aqui. Posso dar a mão para você? Claro, cara. Que você bom. Tua mão, sabe né, por quê? Vou desinfetar antes aqui. Eu vou passar o álcool gel. Sabe por quê? Porque passar o álcool gel antes. Não, tô brincando. Eu sempre fui, doutor, aquela pessoa que ficava assistindo televisão. Então, sou um garoto periférico, né? Então, que você me ajudou em muitos momentos, não só bacana. eu, mas a minha família. Obrigado, então, assim, fiquei muito honrado de receber. Eu que tive aqui. Uma ótima palestra. Sim, obrigado. Né, essa sua trajetória na frente do conselho, que você consiga realmente, né, esclarecer para a população que é importante investir na prevenção, né? Prevenção é tudo, né, pai? Principalmente qualquer país, prevenção. Você evitar que pessoas fiquem doentes. Né? Isso aqui é uma finalidade de vida, uma meta. Obrigado, doutor. Obrigado, querido. E você que ficou com a gente até agora, quero me despedir mandando um grande recado para todos vocês, né? Vocês podem
acompanhar toda a cobertura aqui do Dr. Bactéria, do evento que nós estamos realizando aqui na faculdade, no site da FIB. Lá no fibbauru.br tem toda a programação que a gente desenvolveu, o 5º evento multidisciplinar com várias áreas da saúde aqui da FIB, num momento muito crucial, um momento importante de volta pós-pandemia, a gente reunir todos os profissionais da saúde para esclarecer, né, cada parte de cada profissional no avanço de tratamentos, em pesquisas. Hoje a ciência descobriu tanta coisa, né? Então esse evento tá tudo lá no site da FIB, e o carinho especial para todos vocês que ficaram até aqui, que vão curtir, compartilhar e seguir a gente lá no YouTube, tá bom? Um beijo, até o próximo programa, valeu, fui!